A Conjuração Baiana. No final do século XVIII, ocorreu na Bahia uma revolta contra a coroa portuguesa, motivada pela escassez de alimentos. Ocorre que os proprietários de terras viram que era mais vantajoso e lucrativo plantar cana-de-açúcar do que outros tipos de alimentos, e por isso foi reduzido drasticamente o plantio de outros gêneros alimentícios, o que impactou diretamente a população baiana, inflacionando o valor dos alimentos e causando fome, uma combinação bem favorável para uma revolta. Uma curiosidade interessante sobre a Conjuração Baiana é que ela também é conhecida como Revolta ou Conjuração dos Alfaiates. Haja vista que muitos desses trabalhadores faziam parte dos revoltosos, e também pode ser chamada de Revolta dos Búzios, uma vez que muitos de seus membros utilizavam um búzio amarrado em um dos pulsos como forma de identificação. Entretanto, para que ocorresse uma revolta de fato, faltava uma coisa: ideais. E assim como ocorreu na Inconfidência ou Conjuração Mineira, os ideais iluministas também foram fonte de inspiração para os baianos. Mas de que forma a população menos abastada teve acesso a tais ideologias? Bom, em 1797, alguns importantes intelectuais da Bahia, pertencentes à elite, dentre os quais podemos destacar o comerciante Francisco Agostinho Gomes, o médico Cipriano Barata e o professor Francisco Muniz Barreto, criaram a chamada Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. E foi lá que eles se reuniram para estudar e traduzir os textos de pensadores franceses, tais como Rousseau e Voltaire. A partir de então, os ideais iluministas despertaram o interesse da população menos favorecida, e as mensagens de liberdade, igualdade e fraternidade estimularam a conspiração contra a metrópole. E quais eram os principais objetivos da Conjuração Baiana? Os conspiradores desejavam realizar uma reforma social e política na Bahia, de modo que fossem abrangidos alguns aspectos essenciais, tais como o aumento da remuneração dos soldados, a liberdade de comércio com outros países, a abolição do sistema escravocrata e a implantação de uma república democrática na Bahia. Foi então que, no dia 12 de agosto de 1798, Salvador acordou com as suas ruas cheias de cartazes afixados em locais públicos que traziam palavras de ordem, atacando firmemente a administração portuguesa e convocando o povo à revolução. Vejamos alguns trechos de um desses panfletos revolucionários, que dizia o seguinte: Aviso ao povo baiense. Ó vós, povo, que nasceste para sereis livres, ó vós, que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Homens, o tempo é chegado para a vossa ressurreição, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. Porém, a conspiração sequer chegou a se efetivar, pois a investigação do governo foi rápida e a reação bem violenta, resultando na prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens, considerado um dos líderes da conjuração. Também foram presos os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos, além do soldado Lucas Dantas do Amorim, sendo todos eles sentenciados à morte e executados na forca no dia 8 de novembro de 1799. Em seguida, foram esquartejados e exibidos em diversos locais da cidade de Salvador. E o que aconteceu com os membros da maçonaria e os intelectuais? Bom, alguns foram condenados a penas leves e outros simplesmente absolvidos. No fim das contas, após o julgamento e execução da pena dos acusados, o governo procurou desqualificar a conjuração e seus líderes, afirmando que a conspiração foi realizada por um povo desprovido de religião, sem cultura e desorganizado. E aqui percebemos uma realidade bem conhecida pelos brasileiros.
A pena atribuída aos participantes da Conjuração Baiana evidencia que a balança da justiça se comportou de forma diferente ao julgar os acusados, baseando-se imperativamente na sua condição social. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.